É curiosa essa apresentação de tratar mobilidade enquanto direito, que mostra o tanto que a população avança mais rápido do que as leis, na verdade. E a população vai avançando, o governo vai avançando, e aí que as leis vão sendo feitas. A gente ainda não tem na Constituição a mobilidade ou o transporte como direito. A gente tem uma cidade que, concretamente, ela foi desenhada, moldada para atender o interesse de um grupo muito pequeno. Que aí a gente, às vezes, fala, não, as pessoas estão conseguindo chegar no trabalho, as pessoas estão conseguindo estudar, mas há um custo que significa que depois que elas fazem isso, elas ficam em casa, sem ter o que fazer. Então nós temos aqui, considerando o entorno mais próximo, já a terceira metrópole brasileira, que precisa encarar o tema da mobilidade com muito mais responsabilidade do que foi no passado. Nós tivemos, no passado, um descompromisso total dos governos com essa questão da mobilidade. Falta de planejamento, falta de gestão, falta de inteligência pensando o futuro. Quase todas as nossas regiões administrativas são ligadas à região central, onde estão concentrados os empregos por vias generosas, vias duplas, não é verdade? No entanto, essas vias estão cada vez mais ocupadas pelo privado e pelo particular e não pelo coletivo. E a juventude é quem, sem dúvida nenhuma, paga um preço muito alto por isso, porque é quem depende do transporte público coletivo, muito mais do que... Até porque parte da juventude tem menos de 18 anos de idade, não pode sequer ter a opção do carro. Cada ônibus que a gente coloca em circulação, a gente retira 60, 70 carros de circulação. O carro particular é uma aberração na ocupação do espaço urbano. Então nós temos que inverter essa lógica. A lógica tem que ser do transporte público coletivo e não do transporte individual. Desde a minha infância, da minha juventude, eu sei o quanto esse transporte no Distrito Federal é caro e ruim. Para um trabalhador, para um jovem, para um estudante, se deslocar de uma cidade satélite, das cidades satélites, chamadas, ditas cidades satélites, até o centro do plano piloto, ele só pode chegar aqui através dos ônibus, através do transporte público e hoje do metrô. Não dá para deslocar pessoas que moram em cidades como Planaltina, Gama, através de ciclovias. Nós sabemos disso. Só se for um atleta olímpico. Então você tem que ter um transporte público de qualidade. Esse transporte foi colocado na mão de meia dúzia de empresários, que comandou o sistema, que corrompeu esse sistema, que fez o sistema de transporte público de Brasília, como eu disse no início, um dos piores do Brasil e um dos mais caros. As artérias do Distrito Federal já estão ficando congestionadas. E se não fizermos algo urgente, as artérias irão ficar completamente entupidas e a cidade vai parar. Quero dizer que eu sou ex-usuária do transporte público, na sua modalidade de ônibus, e há 3 anos me livrei dessa angústia. A malha do metrô de Brasília, ela é uma linha que ela não contempla a parte norte da cidade. Minha pergunta é, há previsão de estender essa linha? Eu sou usuária do transporte público, ônibus. 61,8% repudia ao transporte público, o ônibus, e qualifica como péssimo. E a gente tem que ficar dando explicação. Às vezes o nosso chefe não vai acreditar que o ônibus quebra todo dia, que o ônibus não passou, que passou outra linha. Se tem como fiscalizar realmente a empresa para pelo menos o ônibus, que se tem a linha no horário, ele passar naquele horário. Sou moradora de São Sebastião. Já queria deixar aqui que foi muito difícil chegar aqui hoje. E eu perdi as contas de por quantos ônibus quebrados eu passei até chegar aqui. E o meu ônibus quase quebrou e quase eu não cheguei. A pergunta por que investir em outros meios, como o VLP e o VLT, que também são importantes e necessários, e não investir mais nos ônibus? Mas vejam vocês o seguinte, o governo do Distrito Federal tomou uma decisão de não mais fazer um remendo ou uma reforma no sistema de transporte público, porque não ia dar certo. Esses ônibus que virão serão ônibus completamente novos do ponto de vista do que existe hoje no sistema de transporte público, desde o conforto ao motorista, que trabalha todos os dias no sistema, bem como o usuário, o próprio valor da tarifa, que é uma caixa preta nessa cidade. Verdade? Ninguém sabe como se chega a uma tarifa tão cara para um sistema tão ruim. Então, o modelo de definição do valor da tarifa também será público, toda a população vai ter conhecimento que, para chegar naquele final, foram feitas essas composições. Está ampliando o metrô nas pontas norte, portanto, lá na Ceilândia, em Samambaia, e também vai ampliar o metrô aqui no centro do plano piloto, estendendo até o início ali da Asa Norte.
E a ideia é ir fazendo essa integração de maneira a garantir com que o usuário possa sair de Planaltina com um único bilhete e chegar a Ceilândia ou ao Gama sem precisar pagar tarifa em cima de tarifa. Implementar a tarifa zero é difícil. A gente escuta essas perguntas e pensa, mas hoje, do jeito que está fácil para quem? Porque para a população não está. A gente está falando, na verdade, de calçada, semaforização. E aí vale lembrar, na hora que a gente fala de campanha de educação no trânsito, que a gente é a capital da faixa de pedestre. Ou seja, parece que a ousadia que essa cidade teve de conquistar o uso da faixa de pedestre há 15 anos atrás foi desarticulada. E aí, com essa leitura de se está difícil mudar para quem está fácil hoje, para a população que não é, que a gente tem que ir trabalhando, porque é isso que motiva a superar esses desafios. Esse governo multou as empresas de ônibus do Distrito Federal, no ano passado, 2011, quase 3 vezes mais do que no último ano do governo anterior. Então, por falta de multa, não foi. Há um compromisso efetivo do governo Agnello de melhorar o sistema rodoviário. Mas eu estou convencido, o futuro de Brasília depende principalmente de um sistema que vai ser interligado pela via ferroviária. A cidade tem pouco mais de 50 anos e aqui nunca se realizou uma licitação pública de ônibus. Para você ver que a máfia aqui ela é muito maior do que se brincar em outros municípios. Então, fazer um sistema completamente novo, isso já está na ordem do dia do governo, vai ser feito, apesar de todos os entraves que nós estamos enfrentando, e a sociedade vai ter, logo, logo, um sistema de transporte público diferente desse que nós recebemos das últimas décadas. Nós também queremos avançar um pouco mais para tentar, no Distrito Federal, algo inédito, que é a chamada tarifa zero. Quando eu digo que não é fácil, é porque toda a estrutura do sistema de transporte público que nós recebemos, que a sociedade tem hoje, ele é fruto de uma visão capitalista, colocando o sistema de transporte público na mão de empresários. Mas é bom a gente parar de mitificar as coisas, porque senão a gente mitifica uma solução esquecendo que tem várias outras. E aí, na hora que a gente fala de educação no trânsito, a educação fundamentalmente traz ideias de compartilhamento das vias. Na hora que a gente fala de direito à cidade, de mobilidade e integração, essa ideia do compartilhamento de vias é fundamental. Por quê? Ciclovia é bom, mas não é qualquer lugar que dá para fazer. E nesse lugar, se não tem ciclovia, um ciclista quer passar, a tendência é os motoristas reagirem. Aqui não tem ciclovia, então aqui você não deveria andar. Que nem falaram, sem campanha para educar, vira uma solução falsa, é uma solução que não dá conta. Porque em algum momento, aquele ciclista que trafegou na ciclovia, ele vai ter que encontrar com o carro, fazer uma travessia. Se não tem educação, a prevenção de acidente foi por água abaixo. Ele está perguntando, uma dúvida, diretor, o horário de ônibus na internet está certo? Como é que funciona esse negócio? Acho que muita gente já imagina a resposta, pelo visto. Como é que nós pretendemos fiscalizar? Com a licitação que agora nós vamos fazer, tendo em vista essa que está sendo iniciada, do sistema inteligente de transporte com GPS nos carros. Vamos fazer todo o monitoramento da frota. Nós temos 60 fiscais, 60, para fiscalizar uma frota de 3.500 ônibus. Vocês vão te convir que é impossível você ter um fiscal, quer dizer, verificando se o ônibus realmente está cumprindo ou não está cumprindo a sua viagem. Se essa modernização vai encarecer a tarifa para o usuário, não está atendendo a população. Se essa modernização vai criar um itinerário que vai aumentar o tempo de deslocamento do cidadão, a gente não está beneficiando a população. Se a gente está falando em algo que não vai aumentar o conforto, porque o cara vai ter que trocar de ônibus 3 vezes, ainda que de graça, para um trajeto que antes ele fazia com uma linha só, a gente não está falando em beneficiar a população. O governo, durante muitos anos, ele estava apartado dos interesses da sociedade. Os interesses que prevaleciam eram os interesses empresariais e econômicos. O sistema não estava na mão do governo. O sistema de transporte público do Distrito Federal estava na mão dos empresários. Então, era literalmente a raposa cuidando do galinheiro. A mobilidade, ser uma pauta forte como ela é hoje, ela é uma conquista de movimento juvenil. E aí vale a gente ter essa dimensão para não ter medo de ousar na hora de pedir algumas novas propostas. Qual é o melhor cenário que a gente quer para Brasília na área de transporte público coletivo daqui a 10, 15 anos e qual é o pior cenário que a gente quer para a área de transporte de Brasília? Porque com esse exercício a gente consegue ver o que está ao nosso alcance fazer e o que só nos resta se adaptar. Isso. Nós temos que
buscar a descentralização do desenvolvimento e dos equipamentos públicos como questão estratégica para a solução no futuro da mobilidade. No mais, é agradecer e cumprimentar mais uma vez a Secretaria de Governo e a Coordenadoria da Juventude pela iniciativa e agradecer a possibilidade de estar aqui com nossos amigos tão ilustres participando de uma discussão tão importante para o futuro e para a qualidade de vida da população de Brasília. Então, parabéns a essa iniciativa, que vocês continuem com esse debate, que a gente possa ampliá-lo para que a sociedade realmente tenha a sua participação direta nos destinos da nossa capital. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Estamos aqui, né, o debate sobre direito à mobilidade, que faz parte da programação do Mês da Juventude, que começou agora nesse mês e que tem uma programação repleta de atividades por todo o mês. Se você que está em casa, que está curtindo na internet o debate, quer ficar mais informado, você pode acessar a programação completa na internet. É só entrar no www.mesdajuventude, tudo junto, sem acento, mesdajuventude.df.gov.br. Então, toda quinta-feira pode sintonizar às 19 horas aí no live stream, no TV Cara Preta, ou aqui na Biblioteca Nacional, que vai pegar um debate de altíssima qualidade. Um abraço, boa noite, gente.